Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. O nosso e-mail é triangulodafraternidade@gmail.com. Vamos falar no vídeo de hoje sobre a fundação da Umbanda, mais especificamente sobre os mitos fundantes, que foram as entidades estruturais que primeiro se manifestaram pela mediunidade Zé de Moraes, que foi Caboclo das Sete Encruzilhadas e Pai Antônio. Temos que ter muita humildade para falarmos de entidades iluminadas que foram, num determinado momento, imbuídas da missão de estruturar a Umbanda no plano Terra. Ramatiz nos diz que Nero pode ser um Gandhi, assim como Gandhi um dia pode ter sido um Nero. Ou seja, dentro da lei de reencarnação, todos nós estamos em constante evolução. E mesmo Jesus um dia foi um pecador, assim como nós ainda o somos. Pecadores no sentido de ainda não exercitarmos em plenitude as leis de Deus. Voltando aos mitos fundantes da Umbanda, quem foi Caboclo das Sete Encruzilhadas? Quem foi Pai Antônio? O Caboclo das Sete Encruzilhadas foi Frei Gabriel Malagrida. Todos sabem que Frei Gabriel Malagrida foi perseguido ferrenhamente pela Inquisição Portuguesa e teve um inimigo contumaz que foi o Marquês de Pombal, que o perseguiu praticamente durante toda a sua vida. Frei Gabriel Malagrida esteve no Brasil, trabalhou com os índios, trabalhou com as minorias, e retornando a Portugal depois de uma certa idade, ele tinha visões. Ele tinha visões. Santa Ana, a mãe de Jesus, falava com ele enxergava Jesus. E Frei Gabriel Malagrida foi um defensor das minorias. Ele, entre outras coisas, ele defendia que os índios e os negros teriam alma. Então ele era contrário ao processo de escravização. Contrariava de frente os interesses do clero sacerdotal católico estabelecido, que alimentava o processo escravista, em conluio com as dinastias, com os reis da época, com as monarquias da época. Frei Gabriel Malagrida foi levado para a Inquisição, queimado. O seu coração não queimou, ele continuava batendo, mesmo depois do corpo todo tosqueado pelas chamas, pelas labaredas da fogueira. E Frei Gabriel Malagrida desencarnou. Ele veio a ter uma encarnação no Brasil como índio e depois como fundador da Umbanda, assumindo a roupagem fluídica do Caboclo das Sete Encruzilhadas. O principal inquisidor, que foi inimigo ferrenho de Frei Gabriel Malagrida, ele, quando desencarnou, se viu diante todo aquele manancial de ódio que ele mesmo havia criado, ou seja, ele se viu preso às faixas de consciência do umbral inferior, e ali seus inimigos queimados, tosqueados, enforcados, perseguindo-os assintosamente. E assim ele permaneceu durante um bom tempo. Frei Gabriel Malagrida, no plano astral, interferiu a favor desse seu inquisidor, perdoando-o, e teve autorização de instância superior de socorrê-lo no umbral inferior. Então, Frei Gabriel Malagrida foi até o umbral, assim como Jesus se deslocou até as zonas umbralinas para socorrer Judas, que o tinha traído. Ele foi de encontro ao seu inimigo ferrenho naquela encarnação, que ele foi queimado pela Inquisição, e socorreu esses espíritos nas zonas umbralinas. E dentro do planejamento evolutivo traçado pelo alto, Caboclo das Sete Encruzilhadas aceitou a missão de vir para o Brasil,
fundar a Umbanda em solo brasileiro, dando a oportunidade para que todos aqueles espíritos comprometidos com a lei divina, que teriam sido ferrenhos inquisidores, perseguidores, cruzaldinos, que dentro de um esquema kármico traçado para a retificação desses espíritos, eles tiveram que encarnar em África, a partir daí virem para o Brasil como escravos ou como filhos de africanos aqui já escravizados. E neste movimento cósmico, o espírito que foi o principal inquisidor que mandou Frei Gabriel Malagrida para a Inquisição reencarnou em África, veio depois como filhos de africanos aqui para o Brasil e assumiu a personalidade fluídica, a aparência fluídica de Pai Antônio, compondo a dupla com Caboclo das Sete Encruzilhadas, estabelecendo a fundação da Umbanda no Brasil. E a Umbanda sendo uma grande mãe dadivosa, de braços abertos, propiciando por uma pleiade de espíritos escoamento kármico da pesada consequência que foi a Inquisição nesse período negro na Europa e no mundo, no planeta, se criando com toda essa perseguição religiosa, unindo ex-perseguidores com perseguidos. A justiça cósmica se fez presente, o exemplo de Caboclo das Sete Encruzilhadas, que não está mais no plano astral, já ascensionou para planos mais elevados, nos serve como guia do perdão incondicional, e que a lei de evolução nos conduz sempre a nos retificarmos perante o Criador. Humildemente trazemos essas informações, dizendo que muitos vão talvez ver esse vídeo e não vão aceitar o que nós estamos dizendo, ou vão duvidar, não nos importa. O que importa é se dentro da lei divina faz sentido isso que nós estamos afirmando, partindo daquela premissa que nós falamos no início. Conforme Ramatiz nos diz, que Nero pode ser um dia um Gandhi, assim como Gandhi um dia pode ter sido um Nero. Eu sou Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Até a próxima oportunidade, meu irmão.